Olá pessoal, esse vídeo vai ser dedicado a gente apresentar, mostrar como calcula, qual que é o significado, como se interpreta o operador divergente de um campo vetorial, certo? Então isso é uma coisa muito importante para a física 3, para eletricidade, magnetismo, e que normalmente quando você está na universidade, ao mesmo tempo que você já precisa dessa matéria para a física, o professor de cálculo vetorial ainda está introduzindo notações de parametrização, etc. e tal. Tudo bem? Então, o objetivo desse vídeo é apresentar para vocês noções intuitivas que você possa usar na física do operador divergente. Okay? Então, me acompanhe se você tem interesse nesse assunto. Então, o operador divergente, né, para calcular esse operador, vamos imaginar que eu tenha um campo vetorial, por exemplo, um E, um campo elétrico, imagine, e ele é diferenciável, eu não vou me preocupar aqui com nada, com continuidades, dá para derivar, enfim, é uma função bem comportada, certo? Não vou me preocupar com esse tipo de coisa. E eu vou calcular o fluxo desse campo vetorial, né? Imagine que é um campo elétrico, por exemplo, realmente é feito para você pensar em campo elétrico, através de um pequeno cubo. Tudo bem? Então, esse cubo aqui tem um ponto P aqui dentro, certo? Que é um ponto XYZ, por exemplo. E ele tem pequenas dimensões, né? Eu tenho um ΔX aqui embaixo, tem uma altura ΔY, tenho aqui uma largura ΔZ, certo? E o meu campo elétrico, ele tem componentes também nas três direções. Então, eu tenho uma componente EX na direção X, EY na direção Y, EZ na direção Z. E cada componente dessa depende naturalmente, ou pode depender das três coordenadas. Bem? Então, vamos calcular aqui o fluxo desse campo vetorial nesse cubo. Basicamente, eu vou ter que calcular esse fluxo no cubo como sendo a soma de 6 fluxos em 6 áreas diferentes. Né? Então, aqui em um verde mais clarinho e tal, eu tenho as faces 1 e 2, certo? Estão associadas aí ao plano YZ. Eu tenho faces amarelas, né? A face de cima e a face de baixo, que são as faces 3 superior e a face inferior 4. E eu tenho as faces aí da frente e de trás, as faces 5 e 6. Então, se eu somar o fluxo do campo elétrico nessas 6 faces, nós temos aí que calculamos o fluxo no cubo. Né? Lembrando que aí eu sempre tenho que definir o vetor normal. Né? Eu teria aqui um vetor normal 3, um vetor normal 1, né? Um normal 4. Sempre o vetor normal a face vai ficar para fora do cubo. Certo? E aí para 6 faces. Né? Então, temos 6 termos para calcular. Eu vou calcular de pares em pares, né? Essas faces paralelas acabam facilitando. Então, por exemplo, os fluxos 1 e 2, percebam que quem passa por eles é a componente X do campo, certo? Então, eu tenho na face 1 uma componente, né, EX positiva, porque é paralela ao vetor normal 1, do ponto P mais o incremento aqui de ΔX sobre 2, na face 1. E na face 2, oposta do cubo, eu tenho primeiramente que a componente X ela é oposta à normal do cubo, que justifica esse sinal negativo. E o ponto aí na face 2 está um pouquinho à esquerda, né? Então, vou colocar esse ΔX sobre 2. Certo? Então, esses deslocamentos caracterizam a face 1 e a face 2 do cubo. Né? Eu não vou colocar variações pequenas em Y e Z, por quê? Porque eu tenho um Y para cima, eu tenho um Y para baixo. Qualquer variação em primeira ordem que eu tiver, o que tiver para cima vai compensar o que tiver para baixo, para frente, para trás e vice-versa. Tá? Mas se eu colocar a face 1 e a face 2, aí os incrementos em ΔX sobre 2, mais ou menos essa quantidade, valem para a face inteira.
E aí, então, fica sendo esse campo elétrico, ou esse campo vetorial, né? E a área da face, né? A área da face 1 e da face 2 valem ΔY vezes ΔZ. Tudo bem? Se você entendeu essa primeira quantidade, tá? Dos fluxos 1 mais fluxo 2, o fluxo 3 mais o fluxo 4, né? Que vai ser o fluxo da componente Y, através das faces 3 e 4, né? Cujas áreas são dadas por ΔX vezes ΔZ, e os incrementos são ΔY sobre 2 e menos ΔY sobre 2. Então, isso aí vai acontecer com 3 e 4 e analogamente com 5 e 6. Então, se você entendeu uma dessa linha, você entende as outras duas sem grandes problemas. Tá? Ok, então calculamos esses 6 termos, né? A gente pode somar todo mundo e temos o fluxo do cubo, né? Mas a gente ainda precisa calcular, maquiar um pouquinho mais essas linhas. Então vamos continuar olhando para essa primeira linha e observar como é que a gente pode melhorar um pouco essa conta, né? Em particular, vamos comparar esses dois campos aqui, os campos elétricos, né? Essa diferença a gente pode calcular de um jeito inteligente? Sim, a gente pode. Então, em primeira aproximação, essa diferença aqui, tá, do campo X com esse incremento e com esse incremento, basicamente é a derivada da componente x com respeito à variável x vezes esse ΔX. Tudo bem? Então, se você pegar esse ΔX aqui e jogar para a esquerda, basicamente o que você vai ter é a definição do que é uma derivada. É uma função um pouco à frente menos a função um pouco atrás dividido pelo ΔX. Então, basicamente, isso aqui é a definição da derivada. Ou seja, essa diferença a gente sempre pode colocar como uma derivada parcial. Por quê? Porque o EX depende de x, y, z. Eu só estou variando a coordenada x. Portanto, trata-se de uma derivada parcial. Ok, analogamente para y e para z. Então, isso aqui, a primeira linha, fica sendo uma derivada parcial de x. Aqui faltou o x aqui, certo? Com respeito a x. A segunda linha, uma derivada parcial de EY com respeito a y. E a terceira, uma derivada parcial de EZ com respeito a z. Então, cada uma daquelas linhas se torna uma desses 3 termos aqui. Tá? E aí, o que tinha uma área, né, passa a ter o ΔX, e ΔX vezes ΔZ vezes ΔY, né, o produto dessas 3 dimensões aparece em todos os termos que nós podemos colocar em evidência. E o que aparece, então? Que o fluxo do cubo é dado por essa quantidade entre parênteses vezes esse produto de ΔX, ΔY, ΔZ, que basicamente é o volume do cubo. Tudo bem? Então, esse cubo aí pequenininho, nós temos que em primeira aproximação o fluxo do campo elétrico ele é proporcional ao volume. Passo esse ΔV para a esquerda. E o que nós temos? Lá na esquerda, nós temos fluxo do cubo por volume do cubo. Tá? Então, nós temos aí no lado esquerdo um fluxo por unidade de volume. Então, grave isso, né? É um fluxo numa superfície por unidade do volume por ela contido. Eu tenho aí no meio essa derivada de EX com respeito a x, derivada de EY com respeito a y, derivada de EZ com respeito a z. Então, essa quantidade aqui que eu vou definir como sendo meu divergente. Então, essa quantidade aí no centro vai ser meu divergente, cuja interpretação é fluxo através de uma superfície por unidade de volume que ela contém. Tá? Então, essa aí é a interpretação de divergente e é assim que se calcula o divergente. Certo? Então,
Para escrever o divergente, a gente vai fazer uso do operador nabla, tá? Que é esse triângulo aí, esse delta ao contrário. É um operador vetorial, né? Então a gente escreve nabla flechinha, e nós escrevemos ele como sendo versor em x, derivada parcial com respeito a x, versor y, derivada parcial com respeito a y, versor z, derivada parcial com respeito a z. Esses três termos aqui somados. Então, sempre que você escrever operador nabla, você está se referindo aí a essa soma de operadores que vão atuar sobre alguma coisa. Então, você aplica esse operador em alguma coisa como se fosse basicamente um outro operador, uma derivada. O que é uma derivada? É algo que se aplica em uma função. Então, esse operador aí ele vai operar sobre campos vetoriais ou até escalares também, a depender da situação. Então, quando você escreve o divergente, por exemplo, isso aqui, né? Por que a gente usa essa notação? Isso é um abuso de linguagem, tá? Então, quando eu escrevo esse nabla escalar E, eu não estou fazendo um produto escalar. Tudo bem? Eu estou fazendo um operador divergente. Mas por que a gente escreve desse jeito, de forma parecida com o produto escalar? Olha, pega o nabla, que está nessa primeira linha aqui, certo? E coloca um operador escalar, né? Um produto escalar com o vetor E, que basicamente é x na direção x, e y na direção y, esse na direção z. E se essas coisas todas fossem números, o que nós faríamos? Nós multiplicaríamos a componente x com componente x, y com y e z com z. Certo? Então, versor x com versor x vira 1. E eu aplico a derivada parcial em x em ex, obtendo esse resultado. Analogamente para y e z. Ok? Então, percebam que essa notação não se trata de um produto escalar, mas é como se fosse, né? Existe uma analogia ali e, naturalmente, a notação ela tem que ser a mais intuitiva possível, então por isso que a gente escreve o operador divergente como sendo esse nabla escalar o seu campo vetorial, certo? E a interpretação geométrica, como eu falei, quando você tiver um divergente positivo, certo? Isso quer dizer que você tem uma certa fonte de linhas de campo naquela pequena região onde se calcula o divergente. Então, é como se tivesse ali uma carga positiva, saem linhas de campo, e isso aí é equivalente a um divergente de E maior que zero. E de forma análoga, né, quando o divergente dá negativo, nós temos um sorvedouro de linhas de campo. É como se tivesse, por exemplo, uma pia de água, o fundo dela está aberto, né, o ralo, e a água vai correndo em direção àquele ralo. Então, isso é um sorvedouro, e aí acontece isso com as linhas de campo. Então, um perfil de linhas de campo com um sorvedouro é equivalente a um divergente do campo elétrico negativo ou de qualquer outro campo vetorial, certo? E aí uma coisa que a gente usa muito é o teorema do divergente ou o teorema de Gauss, que diz pra gente que a integral volumétrica do divergente ela é igual ao fluxo do campo, né, através de uma área. Então, olhem o seguinte, né? Esse lado direito ele se refere ao fluxo do campo através dessa área S que está aqui, certo? Então, a integral de duas dimensões fechada é o entorno dessa área aqui. E essa integral da esquerda, tripla, no volume, ela se associa a esse volume aqui, integrado ao redor de todo ele, certo? Ou seja, eu relaciono uma integral tripla com uma integral dupla fechada, certo? A integral do volume do divergente é igual ao fluxo do campo vetorial ao redor da área, certo? Eu não vou demonstrar isso, mas se você parar para pensar um pouquinho, isso tem tudo a ver com a interpretação que a gente deu, né? Por quê? Porque a interpretação física que nós temos do divergente é um fluxo por unidade de volume. Se eu integro o divergente no volume, o que me sobra? O fluxo.
certo? Então é como se eu tomasse aí um volume inteiro, fatiasse ele, como está nessa figura aqui, em vários pequenos quadradinhos, certo? Tão pequenos quanto se queiram, e a gente fazer aquele cálculo lá de divergente e fluxo em cada pequeno quadradinho desse, certo? Então essa aí é a ideia do divergente. Então você vê que é uma consequência natural esse teorema pela definição do divergente, né, o teorema de Gauss, e que na hora de ir para a física isso aí é muito útil, certo? Eu fiz toda essa conta até aqui considerando coordenadas cartesianas, que são mais fáceis de você apresentar, mas você poderia refazer isso para coordenadas esféricas ou cilíndricas. Tá? Não vou fazer isso, mas eu vou apresentar aqui e deixar para vocês as expressões do divergente de um vetor qualquer, V, em coordenadas esféricas. Então você tem sempre são de 3 termos, certo? Uma aqui, derivada em R de um componente em R, tá? O resto basicamente são prefatores que vêm do formato do seu elemento de volume. Uma derivada em θ, componente θ, e uma derivada em φ, componente φ, certo? Então é algo que parece um pouco com a coordenada cartesiana. E para cilíndricas, mesma coisa, né? Uma derivada em S, né? O comprimento. ds, derivada em φ, dφ, e uma derivada em z, dz. Certo? Então, gente, basicamente isso aqui é o mínimo que você precisa saber sobre divergente para começar a conversar sobre ele e começar a usar esse operador na física. Tudo bem? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte aqui, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.